Quero convidar você, irmão, para que abra a Bíblia Sagrada. Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, verso 13. Abra, por gentileza, a palavra do Senhor em Colossenses 3, verso 13. Amém? Lá no Novo Testamento. Abra direitinho aí, por favor, a palavra do Senhor. Se você localizou, você diga amém. Colossenses, capítulo 3, verso 13. Carta do apóstolo Paulo ao povo de Colossos, Colossenses, capítulo 3, verso 13 somente. Amém, igreja? Glória a Deus, amém. Fiquemos todos de pé para a leitura da palavra do Pai nesse lugar. O apóstolo Paulo traz uma palavra aqui tremenda, irmãos, tremenda para os nossos corações. E eu quero começar essa mensagem como eu começava anos atrás, e que voltei a fazer isso, tem alguns domingos, não é? Voltei a fazer isso, como eu fazia no tempo de seminarista, depois de início do pastorado, dizer da seguinte forma: Igreja Presbiteriana de Irajar, tenho a dizer-te uma palavra de Deus para o vosso coração. Paulo chega para os crentes da igreja dos Colossenses e ele fala: suportai-vos uns aos outros, diz assim o apóstolo Paulo. Alguns traduzem esta expressão suportar, entendendo que suportar significaria dar suporte, dar apoio. Então, suportai-vos uns aos outros seria dê apoio ao seu irmão, dê suporte ao seu irmão. Muitos entendem dessa forma, e é fácil entender, porque as pessoas entendem desta forma, porque esta forma é uma expressão mais piedosa, né? Dá apoio a quem precisa, dá apoio ao irmão, dá suporte, né? Dá suporte para esse irmão poder avançar, poder seguir em frente numa dificuldade que porventura ele possa estar passando. É uma expressão mais piedosa, e fica melhor para os nossos corações querermos entender esta palavra desta forma. Porém, se você olhar esse verbo suportar na língua original, e nós temos que sempre ver essa questão, de manhã falamos sobre isso, né? Sobre a questão da língua original. A língua original do Novo Testamento é o grego, e o verbo suportar lá tem um sentido não de dar suporte ou de dar apoio uns aos outros, mas na verdade seria aqui a expressão mais correta para entendermos aqui no suportar uns aos outros, é você aguentar aquele que está ao seu lado em amor. A expressão seria essa: aguentar, Marilena, em amor. Tolerar com paciência aquele ou aquela que está ao seu lado, na sua casa, na sua família ou na sua igreja, porque aqui é a carta de Paulo aos Colossenses, é uma igreja cristã, uma igreja de Jesus na cidade de Colossos. E Paulo fala dessa forma: olha, suportai-vos uns aos outros, ou seja, ele fala: aguentai um ao outro em amor, tolerai um ao outro com paciência, porque existem pessoas que são complicadas, e por serem complicadas, é difícil de nós mantermos um relacionamento saudável com essas pessoas. Às vezes, dentro da própria igreja, ou em casa, na família, ou no local de trabalho, ou no local de estudo, sempre nos lugares onde nós frequentamos ao longo da semana, onde nós vivemos ao longo da semana, sempre haverá pessoas complicadas, pessoas difíceis. Paulo fala à igreja, então está se referindo à igreja de Colossos, e ele fala: olha, cada um de vocês se suportem um ao outro, ou tolere com paciência seu irmão, ou aguente em amor ao seu irmão, porque existem pessoas complicadas, e essas pessoas complicadas de difícil relacionamento só suportando em amor, só aguentando em amor, só tolerando
com paciência. E aí o apóstolo dá a ordenança, pela ação do Espírito Santo na vida dele, do apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, ele fala para os crentes de Colossenses: e quando você aguentar em amor, tolerar com paciência essas pessoas que estão ao seu lado, que são complicadas de se relacionar, ele fala assim: perdoai-vos. Perdoai-vos o quê? Mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Está entendendo o versículo? Está entendendo como é que o apóstolo está falando? Ele fala: perdoe sim, mutuamente um ao outro, caso você tenha motivo de queixa contra o outro. O apóstolo diz: perdoai-vos mutuamente. Palavra forte do apóstolo Paulo: assim como o Senhor Deus vos perdoou, assim também libere em você perdão para essas pessoas também. Quero te dizer uma palavra que é de Deus para o teu coração, mas que é exemplo da tradução, do significado da palavra suportai-vos, que eu não usei a expressão mais piedosa que muitos usam, mas usei a expressão mais correta dentro do grego, que é aguentar em amor, tolerar com paciência. Eu quero dizer para você uma coisa mais forte. Eu quero te dizer uma coisa à luz do Espírito Santo, que não existe família perfeita. Não existe. Se você pensa que você tem uma família perfeita, ou que conhece uma família perfeita, eu digo para você: não existe nesta terra uma família perfeita. Todos têm problemas, todos têm dificuldade, um mais do que os outros, mas todos têm. Porque todos nós somos seres humanos, corrompidos pelo pecado. Somos igreja, lavados pelo sangue de Jesus, pecadores remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, mas ainda pecadores. Portanto, não somos perfeitos. Se não somos perfeitos, nossa família não pode ser perfeita. Não existe família perfeita. Primeira coisa. Não temos pais perfeitos. Os mais jovens que aqui estão, que têm pai. Não temos pais perfeitos. Nós mesmo, nós não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita. Não casei com um homem, um marido perfeito. Não casei com uma mulher, uma esposa perfeita. Não, porque não existe seres humanos perfeitos. Só existe um, Jesus. Nós não somos perfeitos. Não temos filhos perfeitos. Por mais que nós amamos nossos filhos não são perfeitos. Porque nós também não somos perfeitos. E nem nossos pais, e nem nossas famílias. Nenhum ser humano é perfeito, a não ser Jesus. Então, muitas das vezes, nós temos queixas uns dos outros. O apóstolo Paulo fala isso. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Muitas vezes nós decepcionamos uns aos outros. Não queremos decepcionar, irmã Marta, mas às vezes acontece de nós decepcionarmos uns aos outros, porque nós não somos perfeitos. Buscamos a perfeição em Cristo e vamos morrer tentando e nos esforçando, mas sabemos que nesta terra não obteremos a perfeição, mas lutamos por isso, santidade. A igreja busca santidade. Por isso podemos dizer claramente que não há casamento saudável e não há família saudável sem o exercício do perdão. E esse é o tema desta noite. Perdão. Esse é o tema da mensagem de Deus para o meu, para o vosso coração nesta noite. Não há casamento saudável, não há família saudável que não exercite, não faça o exercício do perdão dentro de sua própria casa. O perdão é vital para a nossa saúde emocional, o perdão ele é vital para a nossa sobrevivência espiritual. Podemos dizer que sem perdão a família, que é o projeto real do coração do Senhor nosso Deus, ela se torna uma arena de conflitos, e ela se torna um reduto de mágoas. Sem perdão, a família, que é projeto real do coração de Deus, se torna, sem o perdão, uma arena de conflitos. E um reduto, presbítero Carlos Roberto Rodrigues Peixoto, um reduto de mágoas.
Sem perdão, a família adoece. Eliane, prazer te ver. Sem perdão, a família adoece. O perdão, como nós escrevemos no domingo passado no Zap do grupo da igreja, o perdão é a faxina da mente. O perdão é a limpeza da mente. O perdão, ele é a alforria do coração, é a carta de alforria do coração, é a carta de liberdade do coração. O perdão é a alforria do coração, liberdade do coração. Quem não perdoa não tem paz, não consegue ter paz. Quem perdoa não tem paz na alma e nem tem comunhão com Deus. Quem não libera, diácono Enilson Fernandes, perdão. Quem não libera, perdão. É por isso que a família hoje ela precisa ser lugar, sabe de quê, irmãos? A família precisa ser lugar de vida e não de morte. A família tem que ser território, Irani, de cura e não de adoecimento, mas lugar de cura. Paulo, a família tem que ser, não é você, Paulo, que está aqui? Lá atrás? Que bom te ver aqui. Bom, faz tempo que eu não te vejo, Paulo, seja bem-vindo à casa do Pai. A família, amigo Paulo, a família tem que ser lugar de vida e não de morte. A família tem que ser território de cura e não de adoecimento. A família tem que ser palco de perdão e não palco de culpa, mas palco de perdão. Por quê, Célia? Porque o perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. O perdão traz cura onde a mágoa causou doença nas pessoas que moram naquele lugar. Na graça do perdão não existe contabilidade. Na graça do perdão, por favor, repetir, não existe contabilidade. Quando Pedro perguntou a Jesus, Senhor Jesus, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes, o número da perfeição? Jesus respondeu para o discípulo Pedro, não até 7, mas perdoe 70 vezes 7. Quanto que dá? 490 vezes. E como é que é isso? Por dia. Ele quer dizer, não é por 7 que você deve perdoar, não. Você deve perdoar 70 vezes 7 por dia, ou seja, 490 vezes por dia, você deve, Pedro, exercitar o perdão. O que Jesus quer dizer? Que não há limite para que você possa perdoar. É isso que Jesus está dizendo, não há limite para perdoar. Não há limite para liberar perdão. Não existem justificativas, por melhores que você invente, que você crie na sua mente, no seu coração, para não liberar perdão por uma situação ou por alguma pessoa. Não há limite para perdoar. Jesus está colocando 70 vezes 7, 490 vezes por dia, você tem que liberar o perdão. Foi o que ele falou para o discípulo Pedro em Mateus capítulo 18, o perdão não tem limite. Tudo na nossa vida depende de relacionamento, essa que é a verdade. Não há possibilidade de você construir relacionamentos que sejam saudáveis, que sejam sadios, se não houver nas pessoas que estão inseridas dentro desse relacionamento a predisposição de perdoar. Não há possibilidade de saúde, de relacionamento saudável, de relacionamento sadio entre as pessoas, não importa aonde for, aonde estiverem essas pessoas, ou a classe social que ela frequente, ou a cor da pele, não importa essa questão, mas não há possibilidade de se construir relacionamentos sadios se não houver nas pessoas a predisposição do perdão. E você? Como é que está a sua predisposição para o perdão? O perdão mantém os canais de comunicação, Gisele, abertos. Mantém. Quando há perdão, os canais de comunicação ficam abertos. Quando não há perdão, eles se fecham. O perdão liberta os crentes ou os cristãos de tudo aquilo que possa atrapalhar a comunhão desses crentes, desses cristãos. Tudo aquilo que possa impedir a sua comunhão, o perdão te liberta dessas coisas.
O perdão, na verdade, é a possibilidade que Deus nos dá de convivência. Quando não há perdão, não há possibilidade ainda de convivência. A cura será um fato quando houver o confronto. E aí eu lembro do versículo de Tiago 5, verso 16. Tiago 5, verso 16, diz assim a Escritura Sagrada: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Vê que ele fala: confessai o seu pecado um para com o outro, e orai um pelo outro. Para quê, Tiago? Para que vocês sejam curados, porque confessando o seu pecado, se liberando da sua culpa, orando um pelo outro, para que Deus venha abençoar a vida um do outro, você consegue ser curado da angústia, da mágoa, de tudo que está no teu coração, inclusive da falta de vontade de perdoar. Aí vem a pergunta: mas por que é tão difícil perdoar? Você que está aí atrás, aqui na frente, no meado da igreja, está me ouvindo. Por que é tão difícil perdoar? Eu digo a você que é difícil perdoar, biblicamente falando, porque devido à nossa natureza humana corrompida. É difícil perdoar por causa da nossa natureza humana corrompida. Então, isso, a entrada do pecado, faz com que eu e você tenhamos dificuldade de perdoar. O ato de perdoar, ele é uma coisa: eu posso perdoar alguém à semelhança do meu Deus, e procurando imitar meu Deus, eu posso perdoar alguém. Mas a arte de esquecer é outra coisa. A arte é tudo aquilo que você domina com maestria, que você tem plena capacidade de realizar com maestria, com beleza, com técnica apurada. Tudo isso é arte. Então nós falamos a arte de esquecer. A arte de esquecer é diferente do ato de perdoar. Ao exemplo do Senhor nosso Deus, olhando para o Senhor, nós podemos perdoar, mas a arte de esquecer é algo que para nós seres humanos requer, Vilma Stutz, um determinado tempo, nessa arte de esquecer, porque nós não dominamos essa arte de esquecer. Então para nós requer um tempo para a gente esquecer o ato ofensivo contra nós, para que possamos então esquecer, porque perdão a gente já deu, mas fica na nossa mente a lembrança daquilo que nos machucou ou que nos ofendeu. Deus, o nosso Deus, Ele perdoa, e por isso imitamos a Ele perdoando também. O nosso Deus, Ele é o único que é capaz de esquecer imediatamente. Quando Deus perdoa, Deus esquece, porque quando Deus perdoa, imediatamente Ele apaga nosso pecado, Ele não lembra mais do nosso pecado. A Bíblia fala que Ele apaga, Ele pega uma grande borracha e apaga o nosso pecado. Então Deus, Ele é o único que perdoa e que esquece imediatamente. Mas nós, seres humanos, criados à semelhança do Senhor, nós conseguimos perdoar, porque vemos o Senhor perdoando, então perdoamos também. Mas para esquecer, isso em nós requer tempo. E se você quer saber realmente se você perdoou alguém de verdade, verdadeiramente, você vai saber disso quando a lembrança do que aconteceu não te ferir mais. Porque as pessoas falam: não, eu perdoei. Mas quando fala do fato que aconteceu, fala com ódio, com raiva, com angústia, com ira. Se ela fala dessa forma, ou se ele fala dessa forma, é porque verdadeiramente não perdoou. Porque quem perdoa, quando lembra, aquela lembrança que vem em nós, não nos fere mais. No passado nos feria, nos machucava. Mas agora, quando a gente lembra, não fere mais. Se não fere mais, é porque você perdoou. Mas se você, quando lembra, vem na tua boca a vontade de falar de forma contrária àquilo que vem na tua mente, a lembrança, aquilo te machuca ainda, de certa forma, ainda te machuca, é porque você não perdoou verdadeiramente, e está se iludindo, dizendo para si mesmo e para os outros que perdoou, porque não perdoou não. Porque quem perdoa, presbítero Jaime, quando lembra, não dói, não machuca, não ofende a mim quando vem a lembrança. Por quê? Porque de fato o perdão foi ministrado, e não há mais nada no meu coração, na minha mente, em relação a este assunto. Então não me machuca mais.
Mas se eu lembro e dói, se eu lembro e vem a fala negativa, eu não perdoei não. Eu estou me iludindo dizendo que eu perdoei. Por que devemos perdoar? Colossenses, Renata, capítulo 3, versículo 13, nos diz por que devemos perdoar. Abra de novo no versículo e você vai ver. Primeiro, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Ser cristão é ter uma nova natureza. Ser cristão é você ser uma nova criação de Deus. Deus converte o teu coração pela ação do Espírito Santo, limpa o teu coração, transforma o seu coração, promove uma metanoia no teu coração, converte o teu coração, você vai mudar suas atitudes, a sua atitude, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, maneira de decidir, tudo vai ser modificado pela ação do Espírito Santo no seu coração. Então, nós devemos perdoar, Colossenses 3, versículo 13, em primeiro lugar, porque faz parte da natureza do povo do Senhor perdoar, porque o Senhor perdoou, nos perdoou, e se Ele nos perdoou, nós temos que perdoar também. Então, ser cristão, eu tenho que perdoar porque eu sou um cristão, eu tenho uma nova natureza, eu tenho uma nova mente, eu tenho um novo coração, eu tenho uma nova vida. E se eu tenho um novo coração, uma nova vida, uma nova mente, então eu tenho que imitar o meu Deus e liberar perdão também. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família do Senhor. A família do Senhor libera perdão, porque o Senhor dessa família liberou o perdão para toda a família. E nós imitamos a Ele. Devemos perdoar, Colossenses 3, versículo 13, segunda parte, segundo pontinho, porque temos queixas uns contra os outros. Diz que eu estou mentindo. Diz. Você não vai conseguir. Você sabe que eu estou falando a verdade. Nós temos queixa uns contra os outros. Não estou dizendo dessa congregação aqui, não. Estou dizendo nós de maneira geral. Nós, seres humanos, nós temos queixa uns contra os outros. Essa é a grande verdade. Chegamos em casa, começamos a falar. Se você bobear, você vai fazer queixa de alguma pessoa. Não é assim? Você sabe disso, eu sei também. Nós sabemos disso. Por que temos que perdoar? Porque temos queixas uns contra os outros. O apóstolo Paulo sabia disso, inspirado pelo Santo Espírito. Ele fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Ele fala assim, o apóstolo Paulo, porque ele sabe, ele conhece a natureza humana, porque temos queixa uns contra os outros, sabe por quê, irmão? Nós temos queixa uns contra os outros, porque nós não chegamos ainda no céu. Porque se nós tivéssemos chegado no céu, diz a palavra do Senhor Deus, não há pecado. No céu não há pecado. Leia lá em Apocalipse 21 e você vai ver, não há pranto, não há dor, não há luto, não há choro, não há pecado. No céu não tem essas coisas, irmão. Então nos céus nós não vamos ter queixa uns contra os outros. Só que não estamos no céu, estamos na terra. Somos uma agência do reino dos céus localizada na terra. A igreja. E aí, no dia a dia, temos queixas uns dos outros. Aqui na terra nós falhamos uns com os outros. Às vezes, por brincadeira, soltamos essa informação: você não fez isso. E a gente fala brincando, rindo. Mas na verdade, há uma criticazinha no nosso coração. Não há? Há. Aqui na terra nós falhamos uns com os outros. E por isso precisamos exercitar o perdão. Terceiro aspecto no Colossenses 3,13, porque temos sido muito perdoados. Se temos sido muito perdoados, nós temos que perdoar também. Eu digo para você, a igreja é a comunidade, Eliane Sattler, dos perdoados. Nós, igreja, somos a comunidade dos perdoados. Ora, se nós fazemos parte de uma comunidade que foi perdoada por Deus, comunidade dos perdoados, porque dentro da comunidade dos perdoados não há liberação de perdão.
se somos a comunidade daqueles que foram perdoados por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como Deus nos perdoou, Ele nos perdoou completamente. De tudo Deus nos perdoou. Na cruz, no sangue de Jesus, nós fomos perdoados de tudo. De tudo. Fomos perdoados eternamente, para todo sempre, fomos perdoados por Deus em Jesus, na cruz. Deus apagou nossos pecados. Deus afastou de nós, afastou dele os nossos pecados. Deus desfez da mente dele os nossos pecados. Na cruz do Calvário, no sangue derramado de Jesus, Deus desfez da sua própria mente os nossos pecados. Deus esqueceu os nossos pecados. Ele é aquele que esquece imediatamente. Nós precisamos de um certo tempo. Deus sepultou no fundo do mar, irmã Célia, os nossos pecados. Deus sepultou, está no fundo do mar. Ele não lembra mais dos nossos pecados. No sangue do seu Filho, Ele sepultou os nossos pecados. O que pode acontecer quando não se perdoa? O que acontece quando nós não perdoamos? Bom, quem não perdoa não tem paz. Não consegue ter paz. Isso é verdade. Quando a gente não consegue liberar o perdão, na nossa mente fica o tempo inteiro martelando aquela informação, aquela situação que machuca o nosso coração, que machuca a nossa alma, que machuca o nosso ser, que machuca o nosso espírito, que machuca a nossa mente, que machuca os nossos pensamentos. O tempo inteiro aquilo está nos machucando. Nós não temos paz. Não conseguimos ter paz. Quem não perdoa não tem paz. Tem momentos, mas não tem paz. Quem não perdoa se torna um prisioneiro do passado. Aí eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em Isaías 43, para você confirmar. Isaías 43, verso 18 e verso 19. Olha aí a confirmação. Quem não perdoa se torna um prisioneiro do passado. Você, meu irmão, minha irmã, amigo visitante, você quer ser um prisioneiro do passado? Você quer ficar vivendo das coisas do passado? Você quer ficar pensando somente nas coisas que já aconteceram e que já eram para ter sido esquecidas, sepultadas no fundo do mar, para nunca mais serem lembradas e nunca mais machucarem você na lembrança, mas você quer continuar sendo um prisioneiro do passado? Isaías 43, verso 18, verso 19, olha que Deus fala. Vou ler para você, a minha versão é atualizada, mas um pouquinho diferente da tua, que também é atualizada. Não fique lembrando das coisas passadas. Vou repetir, Deus falando. Não fique lembrando das coisas passadas. Não fique. Está vendo? Entendeu, igreja? Não fique lembrando das coisas passadas. E nem pense nas coisas antigas. Não pense nas coisas passadas. Não lembre. E nem pense nas coisas antigas, diz o Senhor Deus. Eis que faço uma coisa nova, diz Deus. Agora mesmo, esta coisa nova, está saindo à luz. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Mas se você teima em ficar prisioneiro e prisioneira do passado, remoendo coisas antigas, nunca você vai ver essa coisa nova na sua vida. Vai ver pessoas vendo coisas novas na vida delas, mas você não vai ver na sua, porque você está prisioneiro, prisioneira do passado. Porque não consegue liberar o perdão. Porque aquilo está te machucando diariamente, e quando você fala e pensa, te machuca. E quando te pergunto, você fala, eu perdoei já. Ah, não perdoa. Senão não estaria te machucando. E nem estaria você prisioneiro do passado. Eis que faço uma coisa nova, eu teu Deus, eu faço para ti uma coisa nova. Agora mesmo aqui, Leliane, ela está saindo à luz. Ele diz, será que vocês não o percebem? Ele chega a dizer, você não está percebendo? Eu estou fazendo para ti uma coisa nova.
Pare de ser prisioneiro do passado. Não pense nas coisas antigas. Não lembre as coisas que já se foram. Aí ele continua e termina dizendo: eis que porém um caminho no deserto. O deserto é um lugar que de dia é aquele calor intenso, de noite aquele frio. O deserto é um lugar que que a gente tem a ideia que estando no deserto, você não tem lugar para ir. Não tem lugar para ir. Você não encontra um horizonte, um norte, um lugar para você seguir e sair dele. Deus fala assim: no deserto, que é um lugar quente de dia e frio de noite, um lugar onde não há lugar para você sair, que você se sente perdido, eu, teu Deus, eu no deserto, eu porei um caminho para você seguir e sair dele. Eu, teu Deus, em lugares secos, lugares áridos, eu porei rios que irão refrescar sua cabeça, seu cabelo, seu rosto, o seu corpo e te refrescar. Quem não perdoa se torna prisioneiro do passado. Quem não perdoa se torna refém de sentimentos negativos. Vê se não é isso que acontece. Você fica preso em sentimentos que teimam invadir o seu coração e mente, e são sentimentos que você percebe que são negativos. Tão negativos que às vezes quando você fala com uma pessoa, fala com outra, essa pessoa próxima a você, amiga sua ou parenta sua, ela até fala: não, para de falar isso, né? Para de falar essas coisas, só fala, esquece um pouco isso. Até as pessoas que nos amam falam isso para a gente. Para de falar nisso, você só fala dessa forma, só fala dessa maneira, quando fala nisso, só fala de maneira negativa. Para com isso. Quem nos ama fala isso para a gente. Já reparou? Não aconteceu isso com vocês já não? Quem não perdoa dá legalidade para Satanás agir em sua vida. Quem não perdoa dá sim, dá autoridade, dá legalidade para Satanás fazer bagunça na sua própria vida. Bagunça na sua mente, bagunça no seu coração, bagunça na sua casa, bagunça na sua vida profissional, bagunça nas suas decisões, que as coisas parecem que não andam, parece que dá um passo para frente, 2 passos para trás, 1 passo para frente, 2 passos para trás, a coisa parece que não anda, parece que agora vai e não vai. Quem não perdoa dá legalidade, dá autoridade para Satanás agir na sua própria vida, porque é isso que ele quer. Ele quer que você não perdoe, porque você não perdoando, você fica com o coração cheio de mágoa, cheio de angústia, cheio de ira, cheio de raiva, e são sentimentos que agradam a Satanás, não a Deus. Então, para ele é ótimo que você não perdoe. A falta de perdão separa as famílias. Quando se trata de famílias, a falta de perdão é um problema muito mais complexo. Mais complexo. Quem não consegue viver com as diferenças, ou não aprendeu ainda a renunciar em prol da paz conjugal, dificilmente conseguirá permanecer casado com quem quer que seja. Vou repetir. Quem não consegue viver com as diferenças, ou não aprendeu ainda a renunciar em prol da paz conjugal, porque você sabe que ela não gosta que você faça isso, mas você gosta de fazer, e você insiste, e você continua fazendo, e ela se entristece, vice-versa, e não há paz nessa relação. Quem não aprendeu a renunciar em prol da paz, da família e do casal, dificilmente vai conseguir permanecer casado com quem quer que seja. Porque não aprendeu a renunciar ainda. Porque quer impor a sua vontade. Eu gosto disso, você não gosta, mas eu vou continuar fazendo. Quem ama, renuncia, porque ele ou ela aprecia ver a felicidade nela, nele, aprecia ver, e para isso, querendo ver a felicidade no seu cônjuge, ele ou ela renuncia situações que ele ou ela não gosta. É assim que é na vida de um casal. Nós vivemos com pessoas que são diferentes de nós, então nós temos que abrir mão de certas coisas, porque ela não gosta ou porque ele não gosta, para poder então ter paz na vida conjugal. Eu digo a você que o amor verdadeiro dado por Deus, ele não acaba. Se é de Deus, não vai acabar, é verdadeiro, a fonte está em Deus. A Bíblia fala, Deus é amor, então a fonte está em Deus, não vai acabar nunca. Mas esse amor verdadeiro, ainda que ele não acabe, ele acaba ficando enterrado e sepultado debaixo de uma pilha
pilha de ressentimentos. Porque os ressentimentos vão acontecendo na vida a dois, vão acontecendo, o amor é verdadeiro, é dado por Deus, nutrido por Deus, mas há muitos ressentimentos, e esses ressentimentos então vão enterrando, sepultando este amor verdadeiro. Por quê? Porque não há liberação entre eles do perdão. Do perdão. Quando esse casal, essa família começa a se perdoar, os sentimentos negativos vão desaparecendo. E do que ele começa a desaparecer, o amor que é verdadeiro e que é de Deus, que é nutrido no Senhor, ele começa a florescer novamente naquele lugar. Quem aprendeu a perdoar, preserva o seu casamento. Preserva. Aprende aí, você que é casado. Nós que somos casados. Quem aprendeu a perdoar, preserva o seu casamento e mantém a saúde da alma e também a saúde do relacionamento entre os dois. Quando os filhos rompem com os pais por falta de perdão, a Bíblia Sagrada em Efésios 6 diz que eles, filhos que insistem e romperam com os pais por não perdoar os pais, a Bíblia diz que esses filhos se colocam debaixo de maldição e encurtam o seu próprio tempo de vida. É o que a Bíblia fala. Pais e filhos, eu digo a você, são humanos. Se são humanos, pais e filhos são cheios de defeitos ou cheios de limitações, é melhor falar assim, limitações e defeitos. E só existe uma forma de pais e filhos caminharem juntos de maneira saudável, já que são pessoas, pais e filhos, com limitações e com defeitos. Todos nós somos assim. Só existe uma forma de caminharmos juntos, saudavelmente, pais e filhos. Como, meu pastor? Perdoando uns aos outros. Quando o pai perdoa o filho e o filho perdoa o pai, aí eles conseguem caminhar juntos novamente, quando há liberação de perdão. Como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. E hoje nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Não existe, irmãos, a possibilidade de reconstrução daquilo que foi destruído no relacionamento, se não for feita esta reconstrução por meio do perdão. Isso é fato. Não dá para reconstruir aquilo que foi destruído, se isso não for reconstruído através do ato, do meio do perdão. Se não houver perdão, não vai haver reconstrução. Não vai haver. Não há como reconstruir. Porque as pessoas, elas não conseguem mais se falar. Às vezes nem se olhar. Sem perdão, não haverá relacionamento sadio. E outra coisa, o diabo sabe disso. E o diabo faz de tudo para uma pessoa não liberar perdão dentro da igreja, dentro de casa, dentro do local de trabalho, seja onde for. Porque ele sabe que o perdão liberado abre a porta para grandes milagres dentro da nossa casa, ou nossa igreja, ou nosso local de trabalho. O diabo sabe disso. Quando acontece o perdão ministrado e liberado, ele abre uma grande porta, e essa grande porta é a grande porta para a feitura de milagres naquele lugar. Ele sabe disso, então por isso que ele age, faz de tudo para que ninguém libere perdão nesse lugar. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem um livro maravilhoso chamado A Cura das Emoções, talvez você tenha lido, A Cura das Emoções. Ali nesse livro ele fala do perdão. Ele fala assim, perdão é uma questão de sobrevivência. Reverendo Hernandes Dias Lopes fala isso. Ele fala assim, não há como um ser humano ter uma vida saudável sem que ele perdoe. Ele diz mais, muitas enfermidades deixariam de existir nas pessoas se as pessoas aprendessem a perdoar. Reverendo Hernandes Dias Lopes está então fazendo uma analogia, está harmonizando a ideia que muitas enfermidades que nós temos acontecem no nosso corpo físico por causa justamente que por nós não perdoarmos. Então ele fala,
deixariam de existir se houvesse perdão na vida daquela pessoa. Ele diz por quê? Pois quem não perdoa é escravo dos seus próprios sentimentos negativos. Não é livre, não tem paz. Quem não perdoa, diz ele, já falamos isso aqui na mensagem, adoece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Já viu isso, Pastor Jaime? A pessoa doente fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente. Para se perdoar, ele nos ensina princípios do perdão. Ele fala, tem que ter cautela, tem que ter confronto, tem que confrontar, tem que ter cautela, confrontar o ofendido e se arrepender diante dele. Então ele fala, a cautela é necessária para que não sejamos injustos nem duros com as pessoas. Então eu sou cauteloso para eu não ser injusto com aquela pessoa, para eu não ser duro com aquela pessoa. Então eu sou cauteloso naquilo que vou falar sobre ela. Ele fala, tem que ter a confrontação. A confrontação é essencial para que não haja fuga do problema. Há um problema, então o que acontece? Geralmente a gente não enfrenta o problema, a gente não vai na pessoa. Então ele fala, tem que haver a confrontação. Havendo a confrontação, para haver a liberação do perdão. Então ele diz, princípios do perdão, cautela, não seja injusto, não seja duro naquilo que você fala daquela pessoa. Segunda coisa, confronte ela. Confrontação para quê? Para brigar? Não, confrontação para a liberação do perdão. Ele fala, o perdão exige confronto. Que as pessoas se falem, se vejam, se olhem para poder perdoar. Ele diz mais, achei interessante. Ele diz que é falsa a ideia que o tempo, irmãos, vai resolver tudo. E isso é uma ideia que nós temos, né? Peraí, eu não vou falar não, porque na verdade, deixa o tempo passar, porque o tempo vai resolver tudo. Deixa passar os dias, as semanas, os meses, os anos, porque vai resolver tudo. O tempo não resolve nada, o tempo cauteriza. O tempo cauteriza a nossa consciência. Sabe o que é cauterizar? O sentido aqui é congelar. O tempo vai cauterizar, vai congelar a minha consciência para aquele fato que aconteceu. Congelando a minha consciência, ela não vai ser desperta para aquilo que aconteceu. E aí eu vou estar adiando o inadiável. E aí eu vou estar também, sabe o quê? Eu vou estar deixando de lado o que carece de cura imediata. É para ontem, mas eu deixo de lado, porque eu estou com a consciência congelada em relação àquele assunto. Por quê? Porque é falsa a ideia de que o tempo vai resolver tudo. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar, porque o tempo passar vai resolver tudo, não resolve nada, pior até. A segunda ideia falsa é que o silêncio é a voz do perdão. Muitas vezes ficamos em silêncio, e parece que nós perdoamos porque ficamos em silêncio. Mas o silêncio não é a voz do perdão, o silêncio é a voz da amargura e não do perdão. Quando ficamos em silêncio, é porque estamos amargurados. Não é porque perdoamos ninguém, não. É porque a gente está amargurado. E tão amargurado nós estamos que nem voz temos para falar. Ficamos em silêncio. Silêncio não é a voz do perdão. Silêncio é a voz da amargura no coração. O silêncio, ele cobre de cinzas a ferida que está aberta. A ferida está aberta, irmã Célia. Aí você joga aquela cinza quente. O que vai acontecer? Está aberta, a carne. Joga cinza quente ali dentro. O silêncio é jogar cinzas numa ferida aberta. O silêncio não provoca uma cura terapêutica, não provoca. O silêncio, ele sufoca a alma. O silêncio é amargura, irmãos, estou sentado lá atrás. O silêncio é amargura o coração. O silêncio provoca distúrbios emocionais profundos na vida emocional, sua, minha, nossa, distúrbios. O silêncio é cobrir uma ferida contaminada, e cobrir uma ferida contaminada é um risco fatal, fatal. O pecado perdoado, uma vez perdoado verdadeiramente, deve ser lançado no fundo do oceano, no mar do esquecimento. E quem perdoa verdadeiramente não expõe a pessoa perdoada ao ridículo.
de ficar depois dizendo a todo mundo, eu perdoei ele, eu perdoei ela. Está expondo a pessoa ao ridículo. Então não perdoou, não. Quem perdoa não faz isso com o outro. Perdoou e fica entre eles e Deus. Ninguém precisa saber. E não precisa ficar batendo no peito para dizer para as pessoas que você perdoou aquela pessoa ou outra pessoa. Quem faz isso não perdoa. Quem perdoa não expõe ninguém ao ridículo. A pessoa perdoada ao ridículo. Reverendo Hernandes Dias Lopes, encerrando, ele praticou o perdão no ano de 1982, no dia 2 de agosto, ele viveu o drama mais doloroso da vida dele. Ele conta que ele estava pastoreando nessa época a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Está até hoje, né? Está até hoje lá? Não, está em outra, né? Está em outra, né? Nessa época aqui, ele pastoreava a primeira igreja presbiteriana de Vitória, 2 de agosto de 82. E ele conta que nessa época, o seu irmão tinha 27 anos de idade. O reverendo Hernandes estava iniciando aí no seu ministério pastoral. Cheio de planos, cheio de sonhos. Perdão, irmãos, a igreja que ele estava era de Bragança Paulista, em São Paulo. Estava iniciando em Bragança Paulista, em São Paulo, seu ministério pastoral. Era um jovem pastor ainda. Ele conta que o coração dele estava cheio de sonhos, de planos, e a alma estava florida, estava em festa. Ele ia pastorear uma igreja, tinha planos para essa igreja. A igreja estava começando a dar resultado, dar fruto, estava crescendo. As pessoas estavam entrando na igreja, estavam gostando da pregação daquele jovem pastor em Bragança Paulista. Ele estava feliz, entusiasmado, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. E em meio ao crescimento da igreja, ele conta então que foi confrontado com uma realidade avassaladora. Hermes, de 27 anos, seu irmão, foi assassinado com 11 golpes de faca pelo primo da esposa do Hermes, irmão do reverendo Hernandes. 11 golpes de faca. Seu irmão foi assassinado. Contaram para o reverendo Hernandes, jovem reverendo Hernandes ainda. Quando ele tomou conhecimento, ele disse que ficou em estado de choque. Ficou em estado de choque. Então ele conta que depois ele foi recobrando as forças dele. E no que ele foi recobrando as forças dele, a primeira palavra que Deus colocou nos lábios do jovem pastor reverendo Hernandes Dias Lopes foi: eu perdoo o assassino do meu irmão. E ele falou depois o porquê disso. Eu não tinha opção, ele disse. Ou eu perdoava ele, o assassino do meu irmão, ou eu adoecia nas minhas emoções, na espiritualidade ou no meu corpo. Então era necessário que ele perdoasse, porque muitas das vezes o perdão que nós liberamos, em primeiro lugar, não é pela pessoa que foi perdoada por nós, não, mas é por causa de nós mesmos. Nós temos que perdoar para que a gente possa ter uma vida com Deus, e para que a gente possa olhar para os céus e poder conversar com Ele. Então o perdão, em primeiro lugar, não é para a pessoa que eu estou liberando. Em primeiro lugar, o perdão é para nós. O reverendo Hernandes sabia disso. Ele fala: eu não tinha opção, ou eu perdoava o assassino do meu irmão, ou eu adoecia. Ele disse ali. O perdão, ele disse, é o único remédio capaz de libertar minha alma, que estava encarcerada quando eu soube que meu irmão morreu. O perdão então tirou ele do cárcere da tristeza e sarou aquela profunda ferida que ele obteve no momento que soube que o seu irmão tinha morrido. O perdão, em primeiro lugar, aprende isso, irmão, é importante, é para nós mesmos. Senão ficamos aprisionados num sentimento de raiva, de ódio, de amargura e de tristeza em nosso coração. Depois de perder o irmão em agosto de 82, 4 meses depois, o pai dele, do reverendo Hernandes, morreu, vitimado pelo câncer. E foi outro grande baque para o jovem pastor. Embora a dor da perda tenha sido imensa, ele fala: o poder do perdão de Deus sobre mim e no meu coração foi ainda maior do que eu perdi. Ele fala: o perdão é libertador, porque ele cura a alma e é o bálsamo que vem dos céus para o nosso coração. Ele fala e termina: o perdão é o remédio necessário que fortalece nosso coração.
Eu volto para a pergunta de Pedro para Jesus. Mestre, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Não, Pedro. Perdoe 70 vezes 7 por dia. Como, mestre? Perdoe 490 vezes por dia, porque não há limites para perdoar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Ministério de adoração e louvor.